Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje mais uma questãozinha de colégio naval, agora do ano 2020 e uma questãozinha que também está no capeta azul, né? Tópicos de álgebra elementar. Então vamos lá, gente. Sabendo-se que os números distintos PQ e R, certo? Olha aí a informação, né? Eles já são distintos. São raízes desse polinômio aí, ó, um polinômio do terceiro grau e que aí a gente tem essa fração aqui feia, né? O negócio x menos 2p vezes x quadrado menos px menos rx mais pr sobre 3x ao quadrado menos 9px mais 6p quadrado igual x menos 2 sobre 3. Para todo x com x diferente de 2p, x diferente de p e p mais q igual a r menos q. Nessas condições, é correto afirmar que 3a menos 2b mais c é igual a quanto? Aí, gente, perceba que é uma coisa interessante que nos itens, ó. Os itens aqui você vai ter... Todos eles são múltiplos de a, né? Ou seja, nós vamos descobrir qual que é o valor de a e aí a gente vai fazer um múltiplo dele, né? A resposta aqui vai ser um múltiplo do número a, que a gente vai ter que descobrir. Então vamos lá, gente. Aqui, ó, primeira coisa, pessoal, percebam que esse polinômio aqui, ax terceira mais bx quadrado mais cx, você pode colocar um x aqui em evidência, certo? Eu até escrevi isso aqui, ó. Vamos lá, aqui, começar aqui a nossa situação, né? O polinômio é p de x igual a ax terceira mais bx quadrado mais cx. A gente pode colocar um x em evidência, gente, isso torna x vezes ax quadrado mais bx mais c. E uma das raízes dele, gente, é zero, né? Porque é o que faz esse x aí, que está em evidência, ser igual a zero, ok? Então, gente, de cara, a gente já consegue descobrir que uma dessas raízes, ou P, ou Q, ou R, tanto faz, são iguais a zero, tá bom? Uma delas é igual a zero, a gente vai descobrir qual é. E a gente sabe também, né, que P, Q e R são distintos, ok? Guarde essa informação, tá, gente? De que P, Q e R são distintos, porque a gente vai utilizar isso aí mais na frente também. Aí vamos lá, né? Questão da mentalidade, né? Primeiro passo aqui, a gente viu que deu para colocar um x em evidência, beleza? E a gente vê, pessoal, que depois que a gente coloca o x em evidência, a gente tem uma equaçãozinha do segundo grau. E a equação de segundo grau a gente consegue resolver, né? Por delta, Bhaskara, a gente tem as relações de Hard, né? Então é mais fácil de se trabalhar, ok? Agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai abrir as contas dessa fração aqui, né? Bem grande. Então vamos lá. Temos a razão, né, que é esse pedaço aqui todinho, ó, x menos 2p vezes x quadrado menos px menos rx mais pr sobre 3x quadrado menos 9px mais 6p quadrado igual a x menos 2 dividido por 3. Gente, o primeiro passo é o que? É você abrir essa conta de vezes, né, que está no numerador da esquerda, ok? Tá aqui, ó, eu abri essa conta aqui, né, fazendo a distributiva, né? X elevado a 3 menos p x quadrado menos rx quadrado mais prx menos 2px quadrado mais 2p quadrado x mais 2prx menos 2p quadrado sobre menos 2p quadrado vezes r. Isso aqui, gente, a gente tem que ter muito cuidado mesmo para você não errar sinal aqui, não errar conta, ok? Porque se você errar algum sinal aqui, gente, você se perde e aí fica muito complicado, né, de você acertar a questão. É muito provável que você erre, né, se você errar algum sinal aqui. Então vamos lá. Depois que a gente abre essas contas, gente, o que, que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os meios pelos extremos, né? Multiplica em x. Então vai ficar o que? Vai ficar 3 vezes esse numerador da esquerda. Aqui, ó, 3 vezes x terceira menos 4px quadrado e por aí vai. Igual
o denominador da esquerda, né, o 3x² menos 9px mais 6p², vezes o x menos 2, né? A gente multiplica cruzado, né? Multiplica em x, meios pelos extremos. Aí, gente, se vocês perceberem aqui, né, ó, eu até coloquei cores para ficar mais fácil quando a gente for colocar algumas coisas em evidência, tá certo? A gente vai colocar algumas coisas em evidência dessa parte aqui da esquerda, porque ela é muito grande, tá bom? Que a gente tem que fazer essa multiplicação da direita ainda também, né? Essa parte aqui da esquerda ela é muito grande, a gente vai colocar algumas coisas em evidência, tá certo? E aí, para facilitar, né, a gente enxergar o que precisa colocar em evidência, eu coloquei aqui algumas cores, ok? Todo mundo que está em vermelho é o que eu posso colocar o x², né? São os termos que possuem um x², tá? Então ficou menos px², menos rx² e o menos 2px². Todo mundo que está em verde é quem só possui o termo com x. Então ficou mais prx mais 2p²x mais 2prx, tá bom? Então eu vou fazer aqui algumas operações, tá certo? Só para ajeitar aqui, para diminuir de tamanho essa parte da esquerda. E tá aqui, ó, gente, ó. Vai ficar o que? Vai ficar 3 vezes. Aí eu coloquei até um colchete, né? Porque eu vou colocar algumas coisas do x² e do x normal em evidência, tá certo? Então, por isso eu coloquei aqui o colchete. 3 vezes x elevado a 3, beleza, ele não mexe, né? Menos, aí eu coloquei aqui, ó, o x² em evidência. Na verdade, eu coloquei o menos x² em evidência, tá bom? Então, menos x², aí vezes, né? P. Aqui fica sendo todo positivo, né? Porque eu já coloquei o menos em evidência também, né? Então fica P mais R mais 2P, tá bom? Que era todo mundo que estava pintado em vermelho na linha de cima. Aí mais. Aqui eu vou colocar em evidência o PX, ok? PX, né? Que era todo mundo que estava pintado em verde. Então vai ficar PX vezes R mais 2P mais 2R. Pronto. R mais 2P mais 2R. Tá certo aqui? Tá certo, tá certo. Porque tem um 2p² lá, mas eu já coloquei um P em evidência, né? Então fica R mais 2P mais R. Pronto, tá certo. Tá vendo aí? Às vezes eu mesmo tenho medo de me confundir, né? Porque é muito termo que estranho. A dificuldade dessa questão é isso, entendeu? Você enxergar as coisas direitinho. Sim, aí a gente tem um menos 2p²R, né, que ficou solto, né, porque ele não tem x e ele não tem x², certo? Então ele é um termo independente do x. Igual, aí aqui, gente, eu já abri as contas do lado da direita, ok? Abrindo aqui as contas do lado da direita, fica 3x à terceira menos 9px² mais 6p²x menos 6x² mais 18px menos 12p². Aí, gente, eu vou usar a mesma lógica que eu usei na direita, ok? Quem tem x² eu pintei de vermelho. Tá aqui, ó, é o menos 9px² e o menos 6x². Quem tem o x, eu pintei de verde. É o mais 6p²x e o mais 18px. Tudo bem? Aí, a mesma coisa que eu fiz na esquerda, né, colocando o x² e o x normal em evidência, eu vou fazer na direita também, tá certo? Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui na esquerda, gente, eu já distribuí o 3, tá certo? Então fica 3x à terceira menos 3x² vezes. Aí eu fiz aqui a operação de soma, né, dentro do parênteses, tá? Era p mais 2p vira 3p. Fica 3p mais r. Aí mais 3px vezes era r mais 2r, fica 3r, né? 3r mais 2p. Aí menos 6
p quadrado r, né? Que é o termo independente em relação ao x, né? Igual. Aí aqui, ó, eu já coloquei em evidência já, né? Todo mundo que tinha x quadrado e todo mundo que tinha x normal. Então vai ficar 3x a terceira. Aí eu coloquei aqui em evidência, sempre comparando com o lado esquerdo, tá, gente? Então em evidência eu coloquei aqui do lado direito, né? O menos 3x ao quadrado. Do mesmo jeito que eu coloquei na esquerda, eu coloquei na direita. Menos 3x ao quadrado. Aí ficou, parênteses, 3p mais 2, né, que quando você faz a distributiva você volta, né, para o menos 9px ao quadrado e o menos 6x. E na direita de novo, né, eu coloquei em evidência o 3px, né, que é para fazer a equivalência com o da esquerda, né? Na esquerda também tinha 3px, né? Então na direita eu coloquei 3px, aí vezes 2p mais 6, tá certo? Que é a parte que está em verde. E a gente também tem um termo independente, né, que é o menos 12p quadrado, ok? Pronto, gente, abrimos aqui as duas contas, né, dos dois lados, tem esses negócios gigantescos. A gente até, se quiser, né, a gente até poderia cancelar esse 3x a terceira dos dois lados da igualdade, tá bom? Aí, gente, aqui tem alguma coisa, agora tem um passo que é o seguinte, ó, tá aqui, ó. Vamos agora comparar os termos multiplicados por potências de x, certo? Então, para cada potência, gente, eu vou fazer, para cada potência do x, né, eu vou fazer a comparação de quem está multiplicando com ele, ok? Eu fiz aqui um sisteminha, ó. O 3x a terceira do lado da esquerda e a gente tem um 3x a terceira do lado da direita, né? Você poderia até cancelar eles. Na esquerda, a gente tem o menos 3x quadrado vezes 3p mais r. E na direita, a gente tem o menos 3x ao quadrado vezes 3p mais 2. Olha aí, né? Que interessante. Na esquerda, a gente tem o próximo, né? Na esquerda, a gente tem o 3px vezes 3r mais 2p. E na direita, a gente tem 3px vezes 2p mais 6. E aí os termos independentes, né? É menos 6p quadrado r na esquerda e o menos 12p quadrado na direita. Aí, gente, aqui, ó, a gente pode fazer pelas comparações, né? A segunda linha, a terceira linha e a última linha, a gente vai ter o seguinte: a gente pode considerar que 3p mais r, né, que é quem está multiplicando o menos 3x ao quadrado da esquerda, tem que ser igual a 3p mais 2, que é quem está multiplicando o menos 3x ao quadrado da direita. Aí, ó, gente, ó, 3p mais r igual a 3p mais 2. A gente pode cancelar os p's, né, de um lado e do outro, né, passa subtraindo. E aí a gente vai descobrir que o r é igual a 2. Olha que legal. O r é igual a 2. Pronto, descobrimos uma das raízes, né? A gente já sabia que obrigatoriamente uma das raízes tinha que ser igual a 0, mas a gente não sabia qual. E agora a gente acabou de descobrir que o r é igual a 2, né? Fazendo essa comparação termo a termo, ok? Termo a termo mesmo. Aí, ó, da segunda linha, né, a gente tem que 3r mais 2p é igual a 2p mais 6, é a mesma coisa, né? Você pode passar o 2p subtraindo para o outro lado, aí cancela, e aí você passa o 3 dividindo, você descobre que o r é igual a 2 também. E da última aqui, né, a gente tem que menos 6p quadrado r é igual a menos 12p quadrado, né? Aqui também não faz muita... Aqui, gente, você poderia cancelar o menos 6 com menos 12, né? Vai ficar um 2 do lado direito, 2 positivo. P quadrado vezes R igual a P quadrado. Aí aqui fica meio estranho, né? Porque lembre-se que uma das raízes tem que ser igual a zero, né? A gente não sabe se é o P. A gente já descobriu que não é o R. Mas a gente não sabe se é o P ou não, né? Então não pode dividir por p quadrado não, tá? Nessa última igualdade aqui. Aí vamos lá. Sabemos também essa outra propriedade aqui, né, gente? Ó, que p mais q é igual a r menos q. A questão disse isso pra gente. P mais q igual a r menos q. Aí vamos lá. O valor do r a gente já sabe, né? É 2. Aí aqui, ó, eu fiz uma seguinte suposição. Eu sei que uma delas tem que ser igual a 0, né? Então vamos chutar
que essa raiz que é igual a zero é o Q, né? Eu até escrevi aqui, ó. Se Q for igual a zero, tá? Isso aqui é uma suposição, tá, gente? Isso daqui é o que a gente chama de demonstração por absurdo, certo? Você supõe uma coisa e você descobre no final que essa coisa está errada. E aí você descobre, né, que a sua suposição inicial ela estava errada também. Então vamos lá, ó. Se a gente supor que o Q é igual a zero, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que P é igual a R, certo? Ó, por essa propriedadezinha aqui, ó, P mais Q igual a R menos Q, né? Se a gente imagina que o Q é igual a zero, você fica na esquerda com um P e na direita com um R, né? Então aí teria que P igual a R. Gente, isso daí não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque as três raízes são distintas. Lembra-se que eu falei, né, que isso daí ia ser importante, as três raízes serem distintas? Pois é, se a gente supor que o Q é igual a zero, a gente vai encontrar que o P é igual a R. Isso não pode acontecer. Ou seja, gente, o Q não é igual a zero. O que é diferente de zero, ok? Isso é que é importante. O que é diferente de zero. Aí, pessoal, a gente sabe que obrigatoriamente uma delas tem que ser igual a zero. O P a gente não tem informação. O R a gente sabe que é 2. E a gente supôs que o Q fosse zero e chegamos em um absurdo, né? Em uma contradição. Portanto, gente, tá aqui, até escrevi aqui, ó. Portanto, o P obrigatoriamente tem que ser igual a zero, ok? O P é a raiz nula aqui, tá bom? E temos que 2Q, né? De onde é que sai esse 2Q? É dessa relação aqui de cima, P mais Q igual a R menos Q, né? O Q que está na direita subtraindo, eu jogo ele para a esquerda somando. Então fica 2Q igual a R, o valor de R a gente já sabe que é 2. Então fica 2Q igual a 2, e daí a gente tem que o Q é igual a 1. Portanto, as raízes, né, daquele polinômio do terceiro grau são 0, 1 e 2. Então, gente, de novo, a gente supôs que o Q fosse igual a 0. Chegamos em um absurdo, tá bom? Chegamos no fato de que o P obrigatoriamente tinha que ser igual a R. Mas isso aí, gente, é uma mentira, é um absurdo. A questão disse pra gente lá no começo que todos os três números são distintos, ok? Então a gente não pode supor, né, que o Q é igual a zero. Se o Q não é igual a zero, a gente já sabe o valor do R, então para zero sobra apenas o P, a raiz P, né? E, portanto, as raízes são 0, 1 e 2. Aí, gente, ó, o polinômio, né, é isso aqui. A gente volta lá pro começo, né, o polinômio é isso aqui, ó, ax à terceira mais bx ao quadrado mais cx. Coloca o x em evidência de novo, né, fica x vezes ax ao quadrado mais bx mais c. Aí, gente, ó, o zero a gente já tira, né, que é essa raiz aqui que é o x está em evidência. E 1 e 2 são as raízes de ax ao quadrado mais bx mais c, certo? A gente não sabe quem que é o a, quem que é o b, quem que é o c, mas a gente sabe as raízes deles. São o 1 e o 2. Por quê? Porque a raiz que é igual a zero já é o x que está em evidência. Aí eu até coloquei aqui, ó. Para encontrar o A, B e o C, né, a gente pode fazer essa multiplicação aqui, tá, gente? Ó, x menos 1, né, que é o x menos a primeira raiz, vezes o x menos a segunda raiz, né, o x menos 2, ok? Então, isso daqui é uma técnica, né, que a gente pode, se você souber quais são as raízes, né, você consegue encontrar o polinômio, né, a equação de segundo grau. Você pega x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Você tem que tomar cuidado, né? Porque se você tiver uma raiz negativa, você vai ficar x mais essa raiz, né? Por conta do jogo de sinal. Aí, pronto, né? Vamos lá. Para encontrar a, B e C, fazemos x menos 1 vezes x menos 2. Aí, quando a gente distribui, né, isso aqui, vai dar x ao quadrado menos 3x mais 2. Ok? X ao quadrado menos 3x mais 2. Portanto, né, a gente já descobriu, né? Ó, ax ao quadrado mais bx mais c é quem? É x ao quadrado menos 3x mais 2. O nosso A, gente, é 1. E o nosso B é menos 3. E o nosso C é 2.
Aí vamos lá, né? Por fim, essa questão aqui foi grande, hein? 20 minutos de questão, meu Deus. Por fim, queremos 3A menos 2B mais C. Aí vamos lá, ó. 3A, 3 vezes 1, menos 2B. O B, gente, é menos 3, tá? Então aqui tem jogo de sinal também. Mais o C é 2. 3 vezes 1, 3. Menos 2 vezes menos 3, 6 positivo. Mais 2. Isso aqui, gente, dá 11. Mas esse 11 aí, ó, lembre-se lá nos itens, né, que o 11 é quem, aliás, que o A, que os itens aqui, né, todos eles são múltiplos de A, né? Então, gente, a nossa resposta é o 11A, o item C, ok? Por quê, né? Porque 11 você escreve ele como sendo 11 vezes 1. E o valor do A era 1, tá bom? Então fica 11 vezes 1, que é a mesma coisa que 11 vezes A. Então o nosso item correto é o 11 vezes A, né, que é o item C de casa. Gente, essa questão aqui era difícil mesmo, porque ela é muita conta, né? Ó, você tem que tomar muito cuidado para não se perder nessas contas, tá, gente? Eu mesmo me perdi umas 2 vezes fazendo aqui o roteiro aqui para gravar esse vídeo. Então, assim, essa questão aqui era bem complicada de fazer, certo? Mas deu certo. Então tentem de novo, tá? Tentem mais vezes aí refazer ela. Se vocês gostaram, gente, deixa aí o like. Se vocês gostaram aqui do canal, se inscrevam no canal. Se vocês não gostaram, não precisa se inscrever ainda, porque nas próximas questões vocês vão gostar. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.